hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar pesquei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito. Dei bom dia para cavalo e relinchei pro cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco, grito. Eu hoje acordei muito esquisito. Cuspi fogo na toalha, engoli um periquito. Eu tô que tô. Eu hoje, muito esquisito. Olá, boa tarde, é um prazer ter vocês conosco nesta 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire, com o tema Percursos Significativos em Tempos Singulares. Eu sou a Rosana Moraes, sou orientadora educacional, atualmente exercendo a função de gestora na educação infantil. Peço que vocês fiquem atentos ao chat, onde no final da palestra será disponibilizado o link de presença e avaliação. Esse irá gerar o comprovante de participação que será enviado para o seu e-mail. Haverá ainda a 7ª onda literária, esse link também será disponibilizado, onde é um espaço de fomento à leitura virtual, que você pode estar acessando livraria e conversas com autores também. Após o final da palestra também teremos um tempo reservado para perguntas e dúvidas, que vocês podem estar colocando no chat. Após esses recados, é um prazer e uma alegria e uma emoção também muito grande estar trazendo a nossa palestrante dessa tarde, a Leila Oliveira. A Leila é uma pessoa muito querida, muito especial para mim, estou muito emocionada de estar dividindo essa mesa aqui com ela, uma pessoa que eu admiro assim imensamente, que tenho aprendido muito sobre os bebês, sobre as crianças pequenas. Cada estudo que eu faço com a Leila, eu fico assim agradecida pela generosidade que ela tem de estar compartilhando todo o conhecimento que ela tem, estudos conosco. Uma pessoa assim que entende muito, acho que não poderia ter uma pessoa melhor para estar falando conosco hoje sobre as crianças pequenas e a abordagem Pickler. Bem, a Leila, ela é pedagoga e mestre em educação pela Unicamp, especialista em educação de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades, terapeuta sistêmica familiar pelo Instituto Sistemas Humanos, pós-graduanda em práticas integrativas de saúde pela Faculdade de Ciências Médicas Unicamp. Atualmente curso o módulo avançado da formação profissional Pickler de educação infantil no próprio Instituto Pickler em Budapeste, da Hungria. Leila, é uma honra imensa, você sabe disso. Eu estou muito feliz e assim, com o coração cheio de poder estar aqui com você. Seja muito bem-vinda nessa tarde conosco. Sei que você vai estar inspirando a todos como você tem inspirado a mim nesses últimos tempos. Passo a palavra a você, Leila, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Muito bem, Rosana, uma emoção também estar aqui com você, né? Quantas vezes eu abri a janela e você estava lá desde o início da pandemia, então a gente tem um percurso muito grande de estudos e de companheirismo, então muito grata de estar aqui com você e também com todos vocês que vieram nesse período da tarde conversar comigo. De manhã a gente teve um encontro muito bonito, muito acolhedor, eu fiquei muito contente de conhecer os educadores de Santos, estou muito honrada por esse convite e me preparei então para falar um pouco para vocês sobre essa minha pesquisa, né, dos últimos 12 anos, que é a abordagem Pickler. E então a primeira coisa que eu queria dizer é que eu vou apresentar a abordagem Pickler de uma maneira, viu, Rosana, um pouco Sim. como a gente fez de manhã, a gente vai dar um passo a mais. Eu não quero apresentar uma metodologia nova, uma pedagogia importada, alguma coisa desse tipo. O que a gente quer é conversar um pouco sobre
como surge essa abordagem e, assim, quais são os seus princípios, que tem inspirado já algumas instituições, assim como tem inspirado a Rosana no trabalho da instituição dela, que eu quero parabenizar, com um trabalho possível com as nossas crianças pequenas, mas aquelas que existem, né, que são as crianças aqui do Brasil, com as quais eu também trabalho, porque estou sempre com o pé no chão da creche, né, então isso para mim é muito importante. Então, quero agradecer e dar as boas-vindas a todos. Obrigada. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar já pela uma apresentação. A gente tem mais ou menos uns 40, 45 minutos em que eu vou apresentar algo e eu gostaria que vocês participassem, colocassem suas perguntas para a gente poder dialogar no final desse período. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação, né? O que é a abordagem Pickler. E eu vou começar falando dela pensando um pouco em um contexto histórico, mas não do histórico do livro. Eu vou desenhar mais ou menos um panorama para a gente poder conversar sobre como essa abordagem surgiu. Então, eu vou pedir para a gente ver o próximo slide. E eu não sei, hoje de manhã eu me surpreendi, assim, muitas pessoas ainda não conheciam a abordagem Pickler e nem quem é a Amy Pickler. Então, eu vou começar por aí. Essa senhora, que, como vocês podem ver, é uma senhora muito estudiosa, essa é a minha foto predileta, porque mostra exatamente essa paixão que ela tinha para conhecer pessoas e também diversos estudos diferenciados. Então, essa Amy Pickler, ela nasceu em 1902 e ela se formou em medicina em 1923. Então, ela passou, depois que ela se formou, muito tempo trabalhando com famílias. Mas há algo muito interessante da vida de Amy Pickler que talvez a gente consiga conectar com as situações que nós, que somos professores de creche, né, que vocês que vivem aí em Santos, eu aqui no interior de São Paulo, situações que não são tão distantes daquilo que a gente vive. Então, o que acontecia nesse período, em especial a partir de 1920, que foi o período que ela estava na universidade? Naquele período, a gente já teve a Primeira Guerra Mundial, né, como a gente sabe, e logo após a Primeira Guerra Mundial, um estudioso chamado Spitz, outros também, mas em especial o Spitz, ele foi convidado para fazer estudos com crianças que ficaram órfãos e estavam nos orfanatos assim, da Europa inteira. A mesma Organização Mundial de Saúde que a gente conhece hoje, tá? Ela já encomendava estudos. Vejam, há 100 anos a gente já estuda, a gente já sabe do que acontece com crianças quando elas estão em abrigos, ou casas de acolhimento, né, como hoje são chamadas. Então, a Amy Pickler, ela conhecia esses estudos já, dessa época de 1920 do Spitz, e o que o Spitz relatou? Ele relatou o seguinte, olha, essas crianças que são retiradas dos pais e vão para esses orfanatos, elas desenvolvem algumas características diferentes daquelas crianças que vivem em suas famílias. Apatia, tristeza, muitas delas morrem no primeiro ano de vida. E ele foi observando isso em muitos orfanatos europeus. Assim. E ele atribuiu essa morte, essa tristeza, ou hoje o que a gente chama de algumas chamadas questões psiquiátricas, ele atribuía a essa ruptura desse laço, que é o laço inicial do bebê com sua mãe. Amy Pickler, então, conhecia isso, já na universidade esses estudos já estavam aparecendo, e ela sai da universidade, vai trabalhar como médica de família, e nesse trabalho como médica de família, ela acaba descobrindo que algo mais acontecia. Ela começou a observar que mesmo os bebês que tinham família, eles não precisavam apenas de uma mãe, assim. Essa mãe era suficientemente boa, mas haveria uma maneira de que essa mãe considerasse o seu bebê
de uma maneira mais integral se essa mãe aprendesse a observar seu bebê. Ela dizia isso. Para ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa observadora. Então, ela passa esse tempo como médica de família e logo depois ela é convidada a assumir um orfanato. E é aqui que eu quero fazer um adendo. Ela assume esse orfanato em 1946, pós-Segunda Guerra Mundial. E nesse período, os estudos que existiam sobre crianças que iam para o orfanato é que todos eles não se desenvolviam bem, né? E alguns, como eu disse para vocês, morriam. Passa-se mais ou menos um tempo, eu tive a oportunidade de olhar nesse site da Organização Mundial de Saúde. Eu fiz uma pesquisa sobre sobre essas encomendas de pesquisas que a Organização Mundial de Saúde fazia, e aí um outro pesquisador, mais ou menos na década de 50, que é o Bowlby, começa também a observar os orfanatos pós-Segunda Guerra e chega à mesma conclusão que Spitz tinha chegado em 1920. Essas crianças têm uma ruptura com a mãe, eles vão desenvolver, e aí o Bowlby dá um nome que se chama Síndrome do Hospitalismo, que tem todas essas características relatadas pelo Spitz, né? Então, essa criança, ela está num lugar que é um lugar coletivo, mas ela perde a vontade de viver porque ela foi separada da mãe, ela precisa de uma outra, ela precisa da figura materna. Então, em 1950, Bowlby, mais ou menos, década de 50, ele apresenta esse estudo falando que realmente o orfanato é um lugar que coloca as crianças pequenininhas em risco, mas em 1968 essa pesquisa continua e aí algo fantástico acontece. Um pesquisador da Hungria é convidado para colaborar nessas pesquisas sobre os abrigos. Ele faz essa pesquisa nos abrigos da Hungria, que é onde Amy Pickler vivia, e ele faz essa pesquisa, mais ou menos, eu não me lembro agora, depois eu posso conferir para vocês, se era 63 ou 68, mas eu acho que é 1963. E aí, fazendo essa pesquisa, ele começa a observar, realmente, todas as crianças que passaram pelos orfanatos húngaros também desenvolveram síndrome do hospitalismo, exceto mais ou menos um grupo de 15 a 20, ali já eram crianças ou adolescentes. Esses jovens, né, esses poucos jovens, né, 15 a 20, desse grupo que ele fez a pesquisa, eles não apresentavam essa síndrome. E aí, esse pesquisador vai observar da onde, qual é o orfanato em que essas crianças viviam. E esse era o orfanato, então, em que Amy Pickler tinha sido diretora. Então, o desenho que a gente precisa fazer, voltando agora para quando ela assumiu esse orfanato, é exatamente isso. Ela está pós-Segunda Guerra Mundial, com crianças que não têm pai nem mãe. Todos os estudos do mundo diziam que as crianças que fossem para o orfanato iam desenvolver a síndrome do hospitalismo, iam ficar doentes, iam morrer, se não fisicamente, psiquicamente e afetivamente, e essas crianças não iam se desenvolver. Era isso que ela sabia pelos livros, pelas pesquisas. Ao mesmo tempo, quando ela assume esse orfanato, ela diz, sim, é isso que toda a literatura diz, é isso que toda essa ciência diz, mas eu vi com os meus próprios olhos como as crianças podem se conectar aos pais de uma maneira diferenciada, do que eu observei o que as crianças precisam desses adultos, e eu não acredito que a questão dessa síndrome seja por conta da ausência da mãe ou do pai, mas talvez por conta da ausência de um adulto de referência que traga um tipo de segurança afetiva. Vamos adiante. Então, eu falei hoje de manhã e queria repetir para vocês, além de ser muito estudiosa, arrojada, corajosa, ela é uma pessoa que resolve desobedecer, ela resolve questionar aquilo que aparece em teoria, olhando para a criança que está ali na frente dela. Então, com poucos recursos, porque como vocês podem ver, esse é o orfanato hoje, né? Essa foto é uma foto da segunda vez que eu fui lá, no ano de 2014, e vocês podem ver que é uma casa simples, que chegou a acolher 150 bebês, uma grande quantidade de bebês sem pai e sem mãe,
muitos deles recém-nascidos, crianças, bebês com 3 dias, né, nasciam, a mãe ou morria por tuberculose, ou o bebê foi abandonado, enfim, tinha um nível bem complexo de situações de bebês que chegavam ali, então eram problemas de toda a ordem, e ela tinha um grupo de enfermeiras que estavam ali que não sabiam muito bem como cuidar dessas crianças, então é isso que ela assume nessa casa. Vamos adiante, e eu trouxe, então, algumas fotos para mostrar para vocês. Esse é o lado de trás do Instituto. Hoje só funciona o térreo. Hoje eles têm 3 turmas com 20 crianças, mas na parte de cima também, naquele momento, haviam crianças ali, por exemplo, no terraço, que vocês estão vendo acima da Porta Branca e no andar de cima. E aqui fora, onde vocês estão vendo essa tenda vermelha, é onde os bebês dormiam. Quando a Amy Pickler estava viva, até menos 10 graus, eles dormiam do lado de fora. Ela tinha uma relação muito forte, até pelos estudos que fez, ela sabia que a natureza era muito importante para as crianças, que o ar puro, que isso ia contribuir com a saúde deles. Então, ela escolheu essa casa, que é pequena para essa quantidade de crianças, mas por conta do jardim e por conta desse grande quintal onde as crianças poderiam brincar. Mais uma foto, por favor. E quando eu fui para Budapeste, eu não sei o que eu esperava, mas eu tinha aquela experiência de conhecer algumas pedagogias e aqueles espaços extremamente, esteticamente, muito, muito europeus, assim, no sentido de uma estética diferenciada, de mobília e tudo mais, e quando eu cheguei lá, eu me encontro com esse lugar, que é um lugar muito simples, e que era muito parecido com os espaços que são os nossos espaços, não só em caráter físico, mas na sua simplicidade mesmo, né? A forma muito simples, com objetos muito simples. Vamos adiante, vamos ver algumas fotos, então. Aqui, por exemplo, essa organização foi a primeira que me chamou a atenção. As crianças, elas podem se alimentar nesse lugar onde estão as educadoras, aí eles tinham acabado de se alimentar, é um espaço dentro da própria sala, e do outro, separado por um cercado muito simples, e do outro lado estão os brinquedos, e ali na porta branca as crianças podem sair. Vamos adiante, mais um. Uma caminha para as crianças que às vezes querem brincar ou ler um livrinho mais quietinho, ela poder ter um lugar para ter um refúgio. Mais um, por favor. Os brinquedos também muito parecidos com os nossos, né? Então vocês podem olhar essa estante à direita com objetos muito simples, cotidianos, em pouca quantidade. Não são quantidades imensas de objetos. Mais um. E aí eu me perguntei, então, bom, se esse lugar é tão simples, o que acontece aqui? O que acontece aqui, se esse espaço é muito simples, se as crianças elas são tão felizes, o que é que acontece de diferente aqui? E é exatamente o que eu vim trazer para vocês hoje, é exatamente o que é que tem de diferente ali. Que não está muito relacionado a essa abordagem Pickler, a um novo método, ou a uma nova forma de organizar a sala, ou a móveis, ou a tudo mais. A questão que era diferente ali era como os adultos acolhiam essas crianças, mesmo sem ser mãe ou pai dessas crianças, mesmo sem ser a família dessa criança. Então, Amy Pickler, ela conhecia já a teoria do apego, ela considerava que esses 3 primeiros meses de vida, né, e hoje a gente já sabe que são os 3 primeiros anos, mas em especial os 3 primeiros meses de vida, eles são muito importantes para a criação desse vínculo que a gente chama, que é um vínculo de apego que é bem primário. Ou seja, o bebê, ele chega no mundo e ele precisa se encontrar com alguém, ele precisa confiar em alguém, porque ele saiu de um ambiente onde ele estava muito protegido e ele chega num espaço que é totalmente diferente para ele, é um mundo muito novo. E ele, então, precisa ser acolhido nesses primeiros meses, mas não ser acolhido com um enxoval maravilhoso, não. O que ela dizia é que o que o adulto precisa, o que o bebê precisava inicialmente, era de um adulto que estivesse disponível não só a observar o bebê, mas também a
perceber que o bebê é um ser vivo e que precisa de trocas, né? E ela, então, começa a questionar o que os colegas tinham dito. Olha, não é a ausência da mãe. O que ela percebia é que as crianças, elas precisavam de um sistema de relações que são relações de confiança. E é isso, essa relação de confiança que tiraria essa criança do que a gente chama dessa síndrome, né? Do perigo de viver essa síndrome. Então, para nós, é muito fundamental a gente pensar nisso. A gente também, vocês, a gente recebe nas creches crianças muito novinhas. Eu não sei aí em Santos, mas aqui a gente chega a receber crianças com 60 dias de vida, às vezes 90 dias de vida em creche, por N questões, e vocês sabem quais são, porque vocês são professores como eu e sabem do que a gente está dizendo. E como é que a gente acolhe, então? E o que ela percebeu? Então, para cuidar dessas crianças, para acolher essas crianças, o que a gente precisa? De adultos diferenciados. E é isso, então, que é a base desse sistema da abordagem Pickler. A gente está falando de uma abordagem em que, em primeiro lugar, a gente precisa ter um adulto que seja capaz de acolher a criança, mas não com esse acolhimento, como às vezes a gente pensa, né? Ai, que a criança ai, como ela é uma gracinha, ou ai, que bonitinha, um bebezinho é frágil. Não, um acolhimento significa a gente receber a criança e entender que a criança também quer nos receber. Então, vamos adiante. Ela dizia, eu queria mostrar para vocês essas imagens e até queria perguntar para vocês, SM Pickler, tá? E essas imagens, elas me trazem uma força muito grande, porque ela dizia que a gente não deveria ficar pensando só naquilo que a gente lê. Imagina se ela pensasse só no que ela lia. Vai pegar um orfanato, as crianças todas órfãs, o que vai acontecer aqui? Imagina, se ela não, o que vai acontecer é isso, eles vão desenvolver essa síndrome. Não. Ela começa a criar esse sistema de relação, mas não pela teoria. Ela conhece a teoria, ela vai desenvolver uma prática comunitária muito diferente, né? Um sistema de relações que são muito diferentes dentro de um orfanato. E essa primeira foto, em especial, para mim é muito importante, porque ela está no orfanato. E o que vocês sentem quando você vê? Aqui é ela, né, no orfanato, aqui ela com Ana Cardos no colo, e aqui também é ela com os seus filhos, mas nessa foto. O que vocês sentem quando vocês olham a postura dela? O que vocês observam? Vamos ver o que vocês dizem por aqui. Prestem atenção, né? Ela diz que nesses 3 primeiros anos de vida a gente poderia chamar, né? Falar que esse período é um período do abraço. Então, vocês estão colocando aqui, eu vejo aconchego. Eu não sei se vocês conseguem identificar que ela olha com um interesse muito grande. A criança tem um certo carinho, né? Um olhar de um toque que é muito respeitoso. Uma sensação de alegria, de ternura. Então, é muito bonito a gente olhar para isso. E é isso, então, que ela vivia e que ela era, que ela pôde passar para as pessoas com as quais ela trabalhou. Muita sensibilidade, também consigo ver isso. Ela olha com profundo interesse para essas crianças. E ela dizia exatamente isso. Vamos adiante? Que é desse adulto, que é um adulto que ela era, que as crianças precisariam. Acho que a gente foi muito adiante. Vamos voltar mais um pouquinho. A gente foi para o final da apresentação. A gente pode voltar nas 3 fotos, Pickler, por favor. Então, ela dizia que a gente teria que fazer essa... Aí, anterior, por favor. Aí, vamos passar mais um slide, por favor. Então, ela disse o seguinte, anterior, por favor. Acho que está bem sensível o mouse. Então, o que ela dizia? Que a gente tinha que fazer, a gente tinha que falar da nossa afetividade com a criança pequena, não apenas pela fala, mas que isso deveria ser traduzido em ações. E um salto que ela dá é que a criança não precisa apenas de um cuidado imediato, que seria esse colo. A questão não é só receber o colo, a criança pode estar no colo e não estar sendo acolhida. O que era necessário é que esse adulto fosse capaz de identificar os sinais que a criança manifesta. E onde seria esse lugar para
que a criança pudesse se manifestar, seria o lugar dos cuidados. Alguém também escreveu aqui, isso é muito interessante. Então, vamos adiante. Eu trouxe, então, uma citação que é muito importante para a gente entender esse aspecto. Vamos adiante, por favor. Ela dizia assim, olha, a gente tem que trabalhar para que os nossos filhos, eles vejam o nosso amor, mas não de maneira teórica, de maneira prática. Então, isso era muito importante. E ela também dizia que cada criança que nos recebe, né? Então, aqui também vocês veem uma imagem que é muito bonita, que é de uma enfermeira segurando um bebê. Ela tinha total certeza de que essa criança também observava o adulto. Então, para mim, a marca principal da abordagem Pickler é exatamente essa. Depois que eu comecei a estudar abordagem, vários pensamentos me vieram, mas em especial quem a criança vê quando me olha? Quem ela vê? O que ela vê da forma que eu falo? O que ela vê da forma que eu trato o corpo dela? O que ela vê da forma que eu olho? O que a criança tem visto? E hoje, gente, é uma preocupação minha também, pensando em todas as mídias sociais, como os adultos têm se comportado em mídias sociais, eu também penso nisso, né? O que as crianças estão vendo desses adultos? Quem são esses adultos? Quem somos nós para as crianças? Vocês já se perguntaram isso? É uma pergunta muito importante. Antes de qualquer pedagogia, Amy Pickler trazia isso para a gente. Vamos mais uma vez adiante? E por que ela foi genial, né? Então, a gente já viu bastante questão sobre como ela era impressionante, mas o que ela fez? Ela pegou tudo aquilo que a gente também estudou na pedagogia, porque ela estudou Vallon, Winnicott, Piaget ela conhecia, enfim, ela tinha uma série de estudos interessantes. Na década de 30, por exemplo, ela pôde conversar 2 vezes com Maria Montessori. Claro que é muito diferente, né, a constelação uma da outra, mas ela conversou com Maria Montessori sobre o trabalho que ela realizava, e Montessori também contou para ela o trabalho que estava realizando com as crianças maiores, e ela contou do que realizava com os bebês. Então, ela pega todo esse conhecimento de várias áreas e ela leva isso para uma prática, mas que é uma prática possível de ser vista. Ela é como se ela pegasse essa teoria e conseguisse fazê-la aparecer nas ações práticas cotidianas. Então, isso primeiro é muito importante, que ela diz. Não é que vocês não devem estudar, eu também estudei, mas a gente precisa ter uma coragem para transformar isso que a gente estuda em questões práticas. E quem faz isso são os cuidadores, né? São os educadores. Isso precisa ser manifestado por uma reflexão profunda do próprio educador na observação dessa criança, que é a criança que existe. Uma outra questão fundamental que ela criou, então, para resolver aquele problema dessa criança que não tinha pai e mãe, o que ela pensou? Bom, se essa criança precisa estabelecer confiança com o adulto, eu vou criar a figura, e isso é o mais importante dentro da abordagem, assim, a primeira providência prática que a gente toma numa instituição. Nós trabalhamos com educadores de referência. Então, por exemplo, quando a gente tem uma turma de 30 crianças, e era uma realidade ali, porque cada educador era responsável por 8 ou 9, mas no início até 11. Era muito difícil também. Ela também vivia situações não ideais, não adequadas, mas não tinha educador. Eu estou falando de um pós-guerra. Então, alguns educadores tinham 8 a 9 bebês e se ocupavam deles sozinhos. Mas o que ela garantia? Que esse educador fosse estável. Então, nas nossas instituições, quando nós temos 32 crianças, por exemplo, numa turma, e tem 6 professores, quando tem 30 crianças e 5 educadoras, cada educadora vai se ocupar de 6 todos os dias, as mesmas crianças. E essa aproximação, essa relação íntima, ela começa, então, ela dizia, exatamente sobre a base da abordagem Pickler, que são os momentos de cuidado. Então, ela traz isso para a gente de uma maneira muito bonita, que olha, ela inverte também um pouco da lógica, que é a lógica que a gente vê, talvez, escolar.
ela olha os cuidados como algo educativo. De manhã eu conversei com um grupo e contei para eles, falei, nossa, aqui no Brasil a gente tem essas duas palavras, uma palavra que significa o cuidado e outra palavra que significa o educar. E a gente vem há anos, mais de 50 anos, discutindo o que é cuidado, o que é educação. A gente fala que é indissociável, mas na verdade a gente continua desassociando até por uma questão da nossa língua. E lá em Budapeste eu fiquei muito impressionada, porque eles usam a palavra ainda cuidadora. Eu falava, gente, cuidadora, elas chamam as pedagogas de cuidadoras. Por que elas chamam com esse nome? E pesquisando, então, um pouco do idioma húngaro, o que eu descobri? Que, na verdade, cuidar na língua húngara é sinônimo de educar. Então, não existia essa separação, cuidar e educar. Chamei de cuidadora, ela já tomava em consideração que o cuidado, e a gente pode conversar depois no momento das perguntas, o cuidado é educativo. Enquanto a criança é cuidada, ela está em um momento que é um momento de educação, então ela não podia separar, ela não conseguia fazer essa separação. Era essa palavra que ela usava. É muito interessante a gente pensar, né? Como a cultura e a língua, ela também ressignifica esses conceitos, que para nós talvez às vezes, ainda por uma força até cultural, a gente acaba separando, sim, esses momentos nas nossas instituições. Acho que estamos a caminho de nos encontrar com outra realidade em relação a isso. E a última coisa, que é muito importante para mim, é que ela criou uma forma de organização daquela instituição, que a gente leva para a creche, que ela não é baseada em objetivos. Ela é baseada em princípios, e isso modifica totalmente a nossa visão também do que é a instituição, porque fica, por princípios, fica muito interessante você observar o que você pode e o que você não pode fazer. É muito mais simples de se trabalhar. Vamos adiante? Eu acho que temos, então, agora, eu queria mostrar para vocês, então, eu coloquei essa imagem, que para mim é uma imagem muito forte, que é das crianças, então, chegando nesse orfanato, depois de um passeio. É uma imagem de um filme do Bernard Martineau, que se chama Loxi, Um Lugar para Crescer. É possível ainda encontrar esse filme. E então, depois desse contexto, pós-guerra que eu falei para vocês, o que estava acontecendo com todas essas outras crianças do mundo, o número de morte infantil era absurdamente alto nesse período. Nós vamos mostrar, então, como é que era o interior. Como é que era o interior dessa creche? Como é que era esse cotidiano? Tá bom? Como é que era o cotidiano desse orfanato? Então, vamos aqui assistir esse vídeo, espero que vocês gostem, e é muito interessante. Eu quero que vocês prestem atenção em como... Olhem para as crianças, observem como elas estão, pensem nisso, são crianças sem sua família, e observem como eles estão.
E aí, gente, o que vocês acharam, né? Então, a gente já começa a observar um respeito muito grande a uma organização de uma lógica diferente, né? Então, tem ali crianças que estão comendo, enquanto outros estão brincando, enquanto outros estão andando. Provavelmente, algumas crianças estão no jardim. E isso, então, é muito interessante, essa inversão de uma ordem, em que ela dizia que ela não tinha um ambiente ali caseiro. As crianças não estavam em casa, mas elas estavam em um ambiente que talvez fosse muito familiar. E eu acho que dá pra gente perceber, esse vídeo me emociona muito, porque é um vídeo de lá mesmo, e as crianças estão muito tranquilas, né? Elas estão muito tranquilas. E basicamente era essa atmosfera, e foi essa atmosfera que hoje não é mais um orfanato, mas é exatamente essa atmosfera que eu encontrei em 2013, a primeira vez que estive lá, né? De uma tranquilidade, apesar de todas essas situações que essas crianças viviam ali, né? Vamos então mais adiante. Então, quais são os princípios que então norteavam esse trabalho? Como é que ela consegue sair desse lugar, que é o lugar dessa criança que já está marcada para não viver bem? Que às vezes são as crianças com que vocês trabalham. Vocês já fazem muitas coisas que talvez vocês nem percebem. São históricos, às vezes, são histórias das nossas crianças. E nesse mundo pandêmico, a gente vai, não sei se vocês se deram conta, mas vocês já se perguntaram, por exemplo, quantas crianças estão órfãs nesse mundo pandêmico? Ou de pai, ou de mãe, ou órfão de irmão, ou órfão de um tio, ou órfão de um avô, mas de pai e mãe, nós já sabemos que são milhares de crianças que estão órfãs. Como que a gente recebe nas nossas instituições coletivas, então? Como é que a gente vai olhar para ela? Então, a gente precisa olhar a partir de princípios e nesse lugar especial primeiro, que é inverter essa lógica e colocar no rol que ela colocou, que era um lugar em que as crianças podiam ter um cuidado efetivamente de qualidade. O que significa esse cuidado de qualidade? Um cuidado onde a criança pode se sentir existindo. Ela existe. Então, quando, por exemplo, elas alimentavam, e é o que a gente faz nas nossas instituições, a alimentação, a troca de fraldas, o banho, tudo isso é visto como uma potência para que a criança tenha algo, nosso patrono também disse isso, Paulo Freire, para que a criança tenha autonomia. O primeiro princípio da abordagem Pickler é esse, é a autonomia do bebê. Ela diz que nós nascemos autônomos, mas que essa autonomia é progressiva. Parece estranho, porque o bebê, quando ele nasce, ele precisa da ajuda, mas ele já pode fazer algumas coisas a partir dele próprio. Por exemplo, o bebê respira, ele sabe engolir, ele é um ser ativo. Quando ele é tocado, ele dá uma resposta. Então, isso é muito importante. E esses cuidados também eram fundamentais em relação à autonomia. Eu lembro sempre do Paulo Freire, anterior, por favor. Eu lembro sempre do Paulo Freire, porque ele diz exatamente isso. Olha, toda autonomia é relacional. Não foi isso que a gente leu em Paulo Freire? Anterior, por favor. Aonde estão os princípios? Isso. Onde estão os princípios? Por favor, os 4 desenhos. Isso. Então, o que acontece? O que o Paulo Freire diz? Né? Que a gente... Toda autonomia é racional, a gente precisa ter uma relação para se tornar autônomo. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu alimento o bebê, a forma que eu alimento o bebê, o jeito que eu toco o bebê quando eu alimento, ou o jeito que eu troco o bebê, ele vai fazer com que a criança vá se dando conta de quem ele é. Ele se dá conta de como, por exemplo, na nossa cultura se come. Então, não é um momento destituído de um sentido, é muito mais do educar, porque tem a ver com múltiplas questões. Então, quando eu vou ajudando essa criança inicialmente na vida dela e eu ofereço o alimento, mas quem traz a boquinha é ela e come, eu vou dando um passo cada vez maior para que a criança se torne autônoma, ou seja, ela se torne emancipada em algumas pequenas ações e
adiante, ela vai poder se sentir totalmente segura para se alimentar de forma autônoma, inteiramente autônoma. Outra coisa muito importante que ela dizia que, então, se eu vou ajudar essa criança a se emancipar nesses momentos, em especial nos momentos de cuidado, eu preciso de ter um adulto que queira se relacionar, mas de forma muito suave com essa criança pequena. Então, ele precisa ter um relacionamento em que ele aceita também os sinais das crianças, as negativas das crianças, às vezes, que é bem o que a gente vive, né, dos bebês e as crianças. E esse adulto também tem que ter essa noção de que tudo que ele faz com o corpo da criança será repetido pela criança em algum momento, ou nele próprio ou em outro, tá? Outra coisa muito importante é que ela também acreditava que essa criança ela precisava ter uma imagem de perceber a sua própria competência, ou seja, uma boa imagem de si própria. E por último, ela falava também da boa saúde. E quando eu sempre gosto de trazer essa questão da saúde, para mim é muito importante, como vocês ouviram, né, hoje eu estou na faculdade de medicina porque quis entender um pouco mais como funcionam essas práticas integradas de saúde das quais Amy Pickler estudava, e ela já sabia que a saúde não queria dizer só saúde física. Ela tinha essa clareza, até pelos professores que teve, Dr. Salzer, Dr. Piquet, ela tinha a certeza de que a saúde integral, ela se faz do corpo, da afetividade e da mente. Então, ela olhava para esse bebê, que é um bebê sadio, não quando ele tinha ausência de doença ou quando ele não tinha síndrome do hospitalismo, não. Mas afetivamente ele precisava estar muito seguro e também psiquicamente, né? Isso influenciar o caminho do seu desenvolvimento. Então, ela traz esses 4 princípios e, a partir deles, era muito tranquilo. A gente ainda, né, nas instituições em que nós trabalhamos, a gente já apresentou, por exemplo, daqui de Campinas, um trabalho que a gente fez com alimentação. No Uruguai, a gente teve essa oportunidade, e lá a gente vai mostrando exatamente isso. Como é que esse adulto, ele precisa ser. Então, antes dos móveis e de tudo mais, a gente pensa muito em como é esse adulto, como ele toca, como ele fala, como ele olha, como ele se porta em relação a essa criança pequena. Como ele se conecta com essa criança pequena, porque é isso que vai trazer essa segurança para a criança. E aí, a partir desses princípios, ela cria um tipo de currículo que é muito interessante a gente perceber. Vamos mais um, por favor. Ela cria um sistema educativo, então, que é baseado, e nós também temos feito muitos documentos norteadores, que são baseados nesses 3 eixos, que são os eixos fundamentais da abordagem Pickler. A gente tem aqui 50 minutos, né? Não poderia falar de toda a abordagem Pickler, mas eu achei muito interessante. Então, como é que é organizado esse dia a dia e esse cotidiano das crianças ali que permitia que elas crescessem saudáveis? Todas as fotos que eu estou mostrando para vocês aqui são da época do orfanato. Então, em primeiro lugar, a base da abordagem são esses cuidados. E esses cuidados estão relacionados a essa modificação na estrutura interna deste adulto. Segundo, a brincadeira livre. E terceiro, a motricidade livre. Então, era essa a organização. Então, as crianças, elas eram cuidadas, elas tinham oportunidade de brincar, em especial do lado de fora, muitas horas, mesmo em tempos onde se tinha neve, ainda hoje eles brincam assim. E num desenvolvimento motor livre, que seria uma palestra de mais algumas horas, enfim. Mas ela também acreditava que os bebês e crianças pequenas, eles poderiam alcançar, o seu desenvolvimento motor precisaria ser autoinduzido. Então, essa maneira também de organizar a creche, ela também era subversiva. Por quê? Os bebês que estavam nos abrigos e nos orfanatos, como hoje, né, a gente acha que não, mas eu recomendo que vocês leiam o livro Holocausto Brasileiro, porque nós já também tivemos situações assim, em que os bebês são deixados em berços por longas horas em um hospital psiquiátrico aqui do Brasil, de Minas Gerais. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas basicamente é esse espaço, né? O bebê que está preso dentro de um berço,
que mal é acalentado, que chora até cansar, enfim, tudo isso, essa lógica ela subverte. Então, oferece-se essa relação mais profunda nesses momentos de cuidados e o bebê é seguro, porque tem essa relação, tem esse encontro com o educador, o resto do tempo ele brinca, né? E aí ele se sente seguro para explorar esse ambiente, esse espaço também para se dar conta das possibilidades do seu próprio corpo. Vamos mais adiante. Então, esse sistema que ela desenvolve, né, além dessas 3 eixos, ele traz essa ordem das condições. Então, não é que ela não pensava nas condições materiais, não é verdadeiro também quando a gente diz isso. Não, ela pensava primeiro nas condições pessoais, que é quem são os adultos? E essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Quem são os adultos? Né? Como é que a gente olha? Quem são? Quem as crianças estão vendo? Quem os bebês estão vendo? E os bebês, gente, uma coisa tão linda, porque os bebês, por exemplo, eles captam tudo a partir do olhar. 85% da comunicação do bebê se dá através do olhar. Então, você pode olhar, o bebê está captando exatamente todo o seu estado emocional, ele capta. Então, ela pensa nessas condições pessoais, como é que ela dá apoio para esses adultos, para que eles possam se dedicar a esses bebês. Ela pensa em condições materiais, que não tem, as condições materiais não têm a ver com recursos financeiros, não era isso especificamente, mas dentro desse espaço, né? Dentro desse espaço, como a gente organiza a vida do bebê? Essa era uma pergunta muito importante. E, por final, era a condição organizativa, que é exatamente essa modificação dessa lógica do que a gente chama de rotina hoje, porque ela trabalhava com os ritmos que eram ritmos mais adequados ao desenvolvimento do bebê, né? E não a ordem da rotina, que às vezes é muito relacionada ao adulto, e a gente sabe que essa ordem não tem a ver com uma vontade só dos professores, né? Todo o sistema educacional criou, não são os professores, isso foi criado. E a gente precisa, então, achar essas lógicas de subversão como ela achou. Então, isso é muito importante. E, ao final, o que eu queria trazer para vocês, que para mim é muito importante, vamos adiante, por favor, e que eu queria deixar de reflexão para a gente pensar, talvez seja o ponto mais fundamental de toda a minha fala, espero que vocês tenham se encontrado com isso, é que o bebê, ele trabalha para conhecer o adulto. Acho que essa é a principal modificação e a diferença da abordagem em relação a muitas outras coisas, né? Assim, a outras abordagens que a gente conhece. Porque a gente não trabalha sobre a criança. A gente entra em relação com a criança acreditando que ela quer nos conhecer. E o bebê faz isso, em especial, a partir de como nós o tocamos. E quando eu falo do toque, eu falo das mãos, especialmente, que é a primeira forma de comunicação com a pele do bebê e que vai levar para o bebê essa ideia de que ele é uma pessoa, né, desse encontro com ele próprio. Quando o adulto toca o bebê começa a ter consciência de si, esse toque é muito importante, mas tem outras coisas que tocam o bebê, como a nossa voz, o nosso olhar, a nossa postura, o nosso sentimento, tudo isso se encontra com o bebê. Então, é isso, eu acho que para a gente começar e abrir para perguntas, era isso que eu queria trazer para vocês, que essa é uma abordagem que está centrada inicialmente nessa modificação do nosso olhar e das nossas ações para essas crianças pequenas. Tudo bem? Então, acho que agora podemos conversar, Rosana. Seu microfone está desligado. Perdão, obrigada, Leila. Eu, assim, cada vez que eu escuto sobre abordagem, eu fico mais encantada por toda essa sensibilidade e respeito com a criança pequena, coisa que a gente ainda tem que aprender muito na nossa prática diária na escola. A gente teve aqui algumas perguntas, Leila, que vai encaixar bem em tudo isso que você falou, e vai estar trazendo, assim, uma luz, né, para que os educadores possam estar, na medida do possível, mudando um pouco, né? Tudo que é novo traz insegurança, eu sei bem, porque eu estou vivendo isso na prática na escola,
mas assim, as crianças merecem, né, Leila, porque a gente faz pelas crianças, então assim, tudo que eu procuro fazer é em prol realmente das crianças, né? Então, é uma pergunta aqui que eu queria colocar, que já fala um pouquinho, Leila, dessa rotina, né, das instituições, e o que a gente ainda precisa estar revendo nessas rotinas das instituições que atendem as crianças pequenas, que ainda é tão voltada para a organização mais do adulto do que em favorecimento da criança pequena. Se há hoje na escola pública do seu conhecimento, se está vendo essa mudança, e por onde começar na escola pública por essa mudança na rotina? Rosana, você sabe que há 12 anos meu pé está na escola pública, né? Não foi das creches, eu não estou falando de instituição privadas, né? Eu tenho uma relação muito forte, você sabe disso, que eu trabalho em comunidades, então, para mim, isso é uma pergunta muito importante, porque quem perguntou já tem um desejo, já tem uma inquietação, que é o que eu estou vendo aqui. Vocês já são educadoras inquietas, não é? E é isso mesmo, a gente precisa questionar e se perguntar, mas como que é isso, né? Seria impossível a gente falar da abordagem Pickler, eu sempre falo em uma hora, mas eu acho que eu posso falar, sim, de algumas questões muito práticas e que são importantes. Então, em primeiro lugar, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã, acho que é muito importante. Nós, educadores, nós temos um compromisso muito sério com as crianças, e eu percebo que os professores de instituição pública, eles têm um compromisso ainda maior. Eu vou dividir com vocês um sentimento que eu tenho, e eu acho que, com certeza, os educadores que estão aqui também têm. Vocês não têm segurança, por exemplo? Eu quero fazer muitas coisas para esses bebês e crianças, eu quero estimular ao máximo. O que eu converso com os educadores, eles me dizem, porque eu não sei o que vai ser amanhã, quem é o educador que ele vai encontrar. Eu fico com medo do ensino fundamental, dele não ir bem. Você não ouviu isso, Rosana? Elas querem fazer um monte de coisas, mas não é. Elas estão muito preocupadas realmente com a formação dessa criança. Mas, às vezes, a gente se desvia um pouco de algumas percepções que a Amy Pickler, ela teve um insight, como se fosse um insight. Ela foi percebendo nessas observações. Observação da criança dela, não das crianças que estão no livro. E uma dessas observações que eu gosto muito de fazer é em relação à alimentação. Então, nas instituições que a gente trabalha, primeira questão que a gente faz é criar essa estrutura de educador referência, que é numa sala de 30, se eu tenho 5 educadores, a professora também entra nesse rol de educadora, então são todos educadores. Essas 30 crianças, cada educador cuida de 6 todos os dias, porque isso faz com que o bebê saiba o que vai acontecer com ele e que o educador, conhecendo a criança, por exemplo, no momento de troca, é impressionante. Ao invés de ficar mais complexo, ele fica menos complexo, porque a criança já sabe, agora ela vai tirar minha calça. Agora é para eu levantar o bracinho, daqui a pouco ela vai tirar minha roupinha. Então, a gente vai criando um tipo de comunicação em que a criança fica tão leve, relaxada e entregue, que essa troca se torna mais prazerosa, esse momento de alimentação, por exemplo, se torna mais prazeroso quando eu tenho esse pequeno grupo. Essa é a primeira. E a segunda, que é muito importante para a gente pensar, é que eu sei que vocês acreditam que cuidar e educar é indissociável. Mas veja bem, eu sei que vocês não. Mas quando eu trabalhava mesmo, assim, bem no começo da minha carreira, sabe, Rosana? Por exemplo, uma criança estava ali comendo, né? E aí, quando ela come, ela tem a temperatura da comida, o sabor da comida, o cheiro, noções da física, né? Sabor, textura, temperatura, características físicas, do mundo físico. Ela também lida com quantidades, porque ela vai colocar uma quantidade na boca, essa quantidade que está no prato vai diminuir. Ela vai conhecer sobre a nossa cultura, porque ela tem um prato que é de vidro ou de, sei lá, de cerâmica, né, que é o nosso caso. Ela usa um copo de vidro, por exemplo, que é como se come na nossa cultura. Se for lá na China, vai comer de outro jeito, enfim. Mas ela aprende coisas da nossa cultura quando ela vê nome de alimentos que ela não conhece, as cores dos alimentos, ou seja, esse momento de alimentação, ele é um momento que tem conteúdos mesmo, são conteúdos que aparecem ali,
desse mundo. E o que a gente faz, Rosana? Eu sei que vocês não, mas eu fazia. Come muito rápido e depois vai dar uma atividade sensorial. A meleca para fazer a textura, o tapete sensorial para fazer de novo a textura. Então, o mundo, lá fora no mundo, a criança não vai se encontrar com o tapete sensorial. Mas ela vai se encontrar exatamente com essa mesa posta para ela poder se alimentar. Ela vai se encontrar com nomes de alimentos, ela vai ver esses alimentos no mercado. Então, essa aprendizagem que eu estou falando é que essa aprendizagem cotidiana, ela tem muitos sentidos e ela é muito profunda. Então, a primeira questão que precisa ser modificada é como a gente oferece os cuidados. E aí, quando a gente organiza esse ritmo dos cuidados nesses grupos pequenos, todo o restante, que é a brincadeira, a motricidade livre, a exploração livre, parece que isso aflora nas crianças, porque elas se tornam mais vivas, entende? Eu sempre digo isso. A criança que vem dessa estrutura de cuidados, ela é uma criança mais viva. Ela é uma criança que também, quando ela sai desse momento de relação em que ela foi acolhida e preenchida com a afetividade, ela vai explorar o mundo e vai ficar muito ocupada brincando. E é nesse momento que esses outros estão brincando que eu posso me ocupar do cuidado de outros. Então, basicamente, a gente sempre começa por essa estrutura. Eu já reorganizei muitas instituições públicas, você sabe, nós mais ou menos, se Deus for fazer a conta, e são mais de 20. E nesse trabalho de reorganização, a gente sempre vai começar pelos cuidados. E é impressionante como os professores, depois a gente fala, e aí, vamos trocar? Cada dia um dá comida para uma turma, eles falam não, porque até para o professor também. Ele vai criando uma sintonia com esse grupo pequeno e isso vai deixando ele mais até feliz, porque ele vê o resultado do trabalho dele, não depois de 2 anos, é todo dia, né, Rosana? Todo dia que o professor faz uma pequena modificação nesse momento de troca. A criança me deu o pé, a criança me ajudou a tirar o braço, a criança quis escolher a fraldinha, isso enche muito os nossos educadores de alegria. Então, basicamente, seria isso. Muito Leila, bem. eu fico tão feliz porque, assim, eu tenho professoras hoje, né, onde eu estou, que, assim, tem esse olhar, né, então, assim, nossa, não são, né, assim, a gente está começando, né, Leila, então, como você fala sempre para mim, Rosana, vai devagar, tem que ser uma mudança aos poucos, e, assim, eu fico muito feliz quando, assim, eu trago, né, esses ensinamentos na medida do que eu posso para o grupo, e eu vejo professoras interessadas, né, em querendo, e já percebendo, sabe, Leila, essa diferença, né, dessa relação mais íntima, essa relação mais próxima da criança, como isso faz tanta diferença. Então, isso para mim é a maior riqueza, né, a gente poder tá inspirando também esses educadores. E sabe que uma das coisas que me chamou a atenção, Rosana, da foto que você me enviou, acho que eu posso comentar, né? Sim. A Rosana, então, depois de tanto tempo já estudando, quase 1 ano, ela faz a primeira mudança, que é uma mudança importante, que foi simplesmente serrar o pé da mesa e do banco para que as crianças pudessem, ao comer, colocar o pezinho no chão. A gente pode achar isso muito pequeno, mas isso me emociona, porque para criança pequena, isso modifica totalmente a noção que ela tem sobre quem ela é, esse móvel que está do tamanho dela, ela tem uma percepção do tamanho dela em relação às coisas. Isso vai impactar na questão do equilíbrio, porque ela está com o pezinho no chão, ela vai comer melhor. Então, a gente está falando de uma abordagem que traz exatamente isso para os educadores. Não precisa ser rápido, é impossível ser rápido, eu sempre disse isso para você, que a gente às vezes demora 2, 3 anos para modificar essa questão dos cuidados, mas a gente sempre conta com esses seus educadores, por exemplo, que eu quero conhecer, que tem essa possibilidade de não querer mudar tudo, mas de mudar essas pequenas coisas que vão fazer grande diferença para os bebês. E também, Leila, assim, que possa ser um movimento a partir dos educadores também, né? Eu acho, assim, que eu hoje, como gestora, e por ter, assim, me apaixonado pela abordagem, né, eu tento fazer, mas que possa ser um movimento também dos educadores na instituição que eles estão, né, para poder fazer essa mudança e estar contagiando os colegas também. Não é fácil, mas também não é impossível. Né? Sim. Leila, eu vou querer só estar aqui vendo mais algumas questões e vou estar tentando colocar aqui numa pergunta só.
acharam assim interessante esse termo síndrome do hospitalismo que você comentou, acho que não era um termo conhecido. E aí, junto com essa pergunta, tem um colega que fala se essa abordagem já existe também, já é aplicada em abrigos aqui no Brasil. E aí, junto dessa questão, tem uma colega também que ela coloca quando uma criança de abrigo que chega na instituição e ela se sente discriminada pelos próprios colegas com esse olhar de indiferença por ela ser uma criança de abrigo. Se puder estar falando um pouquinho disso, Leila, por favor. Eu acho que tem bastante questões importantes do que vocês perguntam. Então, a síndrome do hospitalismo, depois vocês podem ler um pouco mais. A gente tem uma trilogia dos livros do Bowlby, que é Apego, Separação e Perda, e ele relata, então, quais são esses sinais dessa síndrome do hospitalismo. Então, seria apatia, questões de alimentação, não querer comer, distúrbios de sono, adoecimento muito fácil, sabe aquelas crianças, às vezes, que a gente vê que ficam doentes muito fácil, e morte prematura, isso é uma questão. E essa pergunta sobre os orfanatos aqui do Brasil, se já existem, eu queria dizer para vocês que, na verdade, aqui no Brasil, a abordagem Pickler chegou por uma figura muito importante, que é a professora doutora Silvia Nabinger, hoje presidente da Rede Pickler Brasil e da Associação Pickler Brasil, minha professora, tenho muito orgulho de falar sobre isso. E a professora Silvia Nabinger, ela trabalhou com adoção internacional. Então, esse conhecimento que ela adquiriu na França, né, ali trabalhando com Ana Tardes, ela trouxe para o Brasil, especialmente para o orfanato. Mas hoje tem um orfanato que me emociona muito e que eu acho que talvez vocês poderiam observar e entrar em contato, que é o orfanato Ana Carolina, do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma psicóloga ali, que é a Aline Peçanha, e essa mulher também modificou totalmente a relação desse lugar e dessas crianças com toda a comunidade. Então, esse lugar não é um lugar triste, né? Essa semana eu vi as fotos da festa junina. Às vezes, as crianças adotadas voltam para brincar com os amiguinhos. Então, é um lugar em que as crianças não estão guardadas, onde elas realmente podem viver vivas. Eu vi alguém falando aqui no chat, não é um depósito de crianças, é um lugar em que ela tem formado os educadores que trabalham ali nesses princípios que são os princípios da abordagem. A gente teve um trabalho muito bonito feito no Baquita e, claro, todo mundo conhece a comunidade de Monte Azul, que não é um orfanato, mas que também foi um dos precursores do trabalho com a abordagem Pickler com os bebês há mais de 50 anos. Então, basicamente, esse é o histórico. E quando vocês me falam dessas crianças que vêm do orfanato, eu imagino como deve ser difícil, porque eu também já recebi, né, que também as crianças do orfanato vão à creche, e é muito importante isso. Mas eu acho que, novamente, se a gente pensar nesse papel do adulto, sabe, Rosana, na nossa modificação de postura, no mundo que a gente está vivendo hoje, eu não sei se vocês têm sentido isso, se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês. No mundo que a gente está vivendo, o preconceito vem de todos os lados, né, Rosana? Sim. E o que então essas crianças precisam ver? Adultos que têm ações, né, que agem diferente, não com essa criança que vem do orfanato, mas com todas. Então, se as crianças conseguem estar num hall, num espaço onde os adultos são respeitosos, em especial, em que os adultos se respeitam e respeitam todas as crianças, com certeza, o poder da imitação que a gente tanto estuda, né? As crianças vão observar nesse adulto uma ação e elas vão conseguir mostrar uma outra maneira de se relacionar com todos esses colegas. Porque, na verdade, esse tipo de preconceito não são só com as crianças do abrigo, né? A gente está vivendo um momento muito difícil em que os adultos não estão conseguindo se portar e a internet está trazendo isso. Os exemplos estão cada vez piores, os adultos são considerados, enfim, que deveriam ser exemplos, às vezes não são. Então, isso para nós é muito importante, que a criança, nesse início de vida, se encontre com outros modelos de ética, de respeito, de acolhimento. E aí a gente sabe que isso vai fazer com que elas também transformem a sua maneira de se comportar.
Obrigada, Leila. Realmente nós somos um modelo em tudo, né, Leila? Na nossa postura, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso toque. E, Leila, tem também aqui que eu queria estar te perguntando, ó, se essa abordagem ela pode estar sendo estendida para crianças maiores, e aí eu ia incluir também, que foi um dos estudos que eu tive com você, e acho que é muito interessante e rico você estar falando, com as crianças de desenvolvimento lento, né, se ela também se aplica, e se os pais devem conhecer também essa abordagem, isso é importante também a gente estar divulgando aos pais. Bom, famílias, nós já temos muitas colegas também que trabalham com famílias, eu também sou terapeuta de família, então tenho trabalhado com famílias, seria muito importante, inclusive, que vocês estudassem, conversassem com as famílias, nós, nas nossas instituições aqui, em reuniões de pais, a gente fala sobre questões da abordagem, acho muito importante. E sim, Rosana, os princípios, quando a gente vai pensar, autonomia, relação privilegiada com o adulto, boa imagem de si, boa saúde, é um princípio que se estende para a vida humana, né? Não precisaria a gente pensar só nos bebês. A questão é que a Amy Pickler estudou os bebês, isso precisa ficar claro. Ela estudou isso, mas os princípios se aplicam. E sobre os bebês com deficiência, né, e ela chamava de desenvolvimento lento ou desenvolvimento diferente, e isso também tem a ver com a língua, esses bebês, eles também podem ser beneficiados. Então, a gente já tem experiências no mundo sobre como... eu tenho os bebês, falei, né, que eu tenho um DVD em que eles tratam exatamente dos bebês com deficiência, dos bebês que sentiam dor, porque a gente tinha um alto índice de crianças com tuberculose, então tinham bebês que tinham dores crônicas, e ela conta, nesses vídeos é muito emocionante ver. Como é que são os cuidados com essas crianças? Como a gente faz com as crianças que não têm deficiência, só que melhor ainda, com mais tempo de dedicação, com uma relação mais profunda. Muito bom, Leila, a gente, assim, está sempre aprendendo com você, né? Mas, assim, as perguntas ficaram, assim, bem interessados sobre essa questão mesmo das crianças com essa síndrome, né, o que causa, né, esse afastamento da criança desse cuidado próximo, desse educador de referência, qual o prejuízo que essa criança tem para a vida, né, que marcas que essa criança vai ter quando ela não tem esse educador de referência, que ela vai estar confiando, que ela vai estar ali sendo cuidada em cada detalhe da sua vida, da sua troca, da sua alimentação, que marcas que isso leva para a vida adulta, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais disso, que é uma das coisas que também me toca muito na abordagem, que eu reforço muito na escola, né? Da gente procurar ter esse educador, que a criança, né, se relacione com uma pessoa só, que isso traz segurança, a criança segura, ela aprende melhor, tudo ela faz melhor quando ela tem um adulto ali que ela sabe que está olhando por ele. Sabe, Rosana, uma das coisas que são muito importantes nessa questão da referência, né, que para mim é muito lógico e faz muita diferença, é que o Spitz, que foi esse primeiro, de 1921, que atribuiu a separação dos pais, né, a separação brusca dos pais, essas características que as crianças desenvolviam depois, que eu relatei aqui, ele olhou essa síndrome, mas ele olhou essas características, mas ele também fez observação de crianças que eram separadas temporariamente dos pais. Então, a gente tem depois o Bowlby falando da síndrome do hospitalismo, mas o Spitz, me desculpe, mas eu não vou lembrar o termo agora, mas ele usa um outro termo para falar das crianças que são privadas do contato com os pais ainda muito jovens. E essas crianças trazem algumas características. Eu sempre fico muito preocupada, porque algumas doenças, né, eu não vou me aprofundar nisso agora, inclusive porque a gente está no final, mas algumas características que a gente vê nas nossas crianças, nas creches aqui, né, talvez aí não, mas aqui, a gente vê algumas características dessas crianças, por exemplo, que vêm de outras instituições para as nossas instituições,
a gente percebe que isso vai se amenizando quando a criança tem esse educador de referência. Então, a criança vem, por exemplo, com várias questões. Não quer falar, não quer comer, tem problemas para dormir, e a gente acha que isso é comum, que é porque é coisa de criança. E aí a gente percebe que quando a criança ela é colocada nesse rol desse grupo menor, com esse educador, que, né, oferece esses cuidados todos os dias, a criança vai criando uma relação de confiança, daqui a pouco a criança está muito bem. E a gente fala, não, é porque passou aquela época. Não é. Tem a ver com a construção desse vínculo afetivo. Então, para nós, isso é muito fundamental, porque a síndrome do hospitalismo é um extremo, né? A criança ali sem o pai, sem a mãe, num lugar onde ela não recebe nada de trocas afetivas, mas também nos nossos espaços, alguém colocou aqui muito colocado, né? Muito bem colocado, que as crianças todas precisam disso. Todos nós, seres humanos, precisamos de relações de confiança para a gente se sentir seguro, até para ter força para viver, né? Muito mais no momento desse que a gente está vivendo. Então, a mensagem que eu queria deixar para os educadores em especial, né, com toda essa múltiplos desafios que a gente tem, é para a gente se preparar mesmo, agora, para a volta dessas crianças, né? A gente não sabe se vai ser agora. Quando eu digo agora, sim, pós-pandemia, a gente precisa pensar nesse aspecto, que é como é que a gente vai reorganizar essas nossas possibilidades de entrar em relacionamento com a criança pequena. Isso vai ser fundamental. Não vai dar para voltar para o normal, nem para o novo normal, não tem isso. O que tem é um contexto muito diferente e toda a inteligência de vocês, toda a forma que vocês trabalham, toda a forma que vocês acolherem as crianças vai fazer muita diferença. Leila, você pode, nesse finalzinho, eu ia até falar sobre isso mesmo, que você pode estar nos passando para esse retorno, né? E assim, eu vejo ainda assim os educadores com muito receio, de medo, de contágio, e as crianças chegando, e professor de máscara, face shield. Então, assim, o que você passa para nós, né? Para que nesse momento, que não é um momento que nós estamos acostumados, mas que a gente tem que acostumar, porque a gente vai ter que receber essas crianças com todo o amor, com toda a delicadeza, e que a gente tem que estar preparado realmente. O que você pode estar falando para esse momento de retorno, né, nesse contexto? Bom, vou falar o que a Carla Grillo está falando. Eu acho que as pessoas agora, elas precisam muito de uma abordagem Pickler mesmo, elas precisam ser acolhidas. Então, a primeira questão é a gente olhar para dentro de nós agora. Rosana, muitos de nós nem nos demos conta de como a gente se modificou nesse período, de como talvez a gente precisa de ajuda. A gente já conversou uma vez sobre isso, né? Sim. Quanto é importante para que, primeiro, que a gente olhe para dentro de si próprio, primeiro, para a gente ver e se encontrar com quem a gente é hoje, porque a gente está diferente. Mas a gente também pode fazer, às vezes, acolher um colega nosso, Imagina se cada um que está aqui acolher um colega de forma picleriana, realmente mostrando interesse, respeito, acolhimento. Se a gente fizer isso, a gente pode saber como dar os próximos passos de maneira prudente, né? Porque a imprudência é algo que a gente não vai poder viver. A gente sabe que antes não estava adequado, né? Então, não estava adequado desde sempre, há muitos anos não estava adequado. E aí a gente vai pagando, a educação é assim, a gente vai ver a história da educação no Brasil, a gente sempre vai pagando muitos preços, em especial essas gerações, né, de crianças pequenas, né, que nós também fomos. Nós também passamos por muitas questões escolares, pelo menos eu me lembro de cada uma delas. Então, eu acho que é isso, olhar para dentro de nós, primeiro, e tentar acolher alguém que é um adulto, porque daí, quando você volta para esses espaços, que é o que a gente está vivendo aqui, você sabe que a gente voltou em setembro do ano passado, né? E quando a gente vivendo isso, a gente com certeza consegue trazer uma modificação para esses espaços e para esses lugares. É isso. Obrigada, Leila. Perfeito, foi muito rico, muito esclarecedor. Eu espero, assim, que todos tenham se inspirado nessa sua fala, como eu me inspiro sempre, e sou muito grata por todo o aprendizado que você tem proporcionado, e assim, já deixo aqui, né, uma dica para vocês acompanharem a Leila, porque ela, assim, está sempre dando cursos e
lives gratuitas, que são sempre temas assim de muito valor para nós educadores da primeira infância. Então, vocês só vão ter a crescer profissionalmente. Muito obrigada, Leila, foi uma honra ter você aqui também, nesse momento, nessa tarde tão gostosa, tão cheia de conhecimento. Agradeço todo o apoio técnico, agradeço aos participantes dessa tarde que estiveram conosco e que fez essa fala sua ficar mais rica, e continuem, né, acompanhando a Semana da Educação, que está tão especial, com contextos tão, né, significativos para todos nós. Muito obrigada, Leila. Sigo aí seguindo, queria agradecer também, quero agradecer a todos vocês pela escuta respeitosa, é muito interessante a gente poder conversar com pessoas que talvez a gente não conseguiria, né, quando a gente estava nesse contexto presencial. Então, agradeço a todos, a cada uma das falas, queria voltar a isso, né, eu tenho essa página, Quem Saberes, e a gente, todo mês a gente tem um projeto de apresentar a abordagem, então todo mês a gente se encontra com os educadores de forma gratuita para expandir um pouco as possibilidades de trabalho desse trabalho tão bonito. Então, muito obrigada, Rosana, a toda a equipe que me acolheram tão bem, foram tão cuidadosos, enfim. Muito obrigada por tudo, obrigada a vocês também. Foi ótimo. Não esqueçam de preencher o comprovante, o link aí de presença e avaliação, tá bom? Obrigada, gente, por essa tarde tão gostosa. Tchau, tchau.